Muito boa noite para o senhor, boa noite para a senhora. Eu sou Carlos Martorelli e peço licença para entrar na sua casa. Diretamente dos estúdios da Unifia, está começando Conexão Amparo, o primeiro telejornal de Amparo e região e o telejornal que ganha cada vez mais importância no momento crítico da nossa região, onde estamos prestes a ganhar mais de 37 praças de pedágio, uma loucura. Quem acompanhou semana passada no jornal, eu falei que dia 14 foi sexta-feira, seria um dia muito importante, um dia de decisões a respeito do que será das nossas estradas. E devido à importância dessa sexta-feira, desse dia 14, dessa reunião na Artesp, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a vereadora Bárbara Magaldi, de Serra Negra, que além de vereadora é presidente do Parlamento do Circuito das Águas. Então eu queria pedir, por favor, Bárbara, por favor, pode entrar. Tudo bem, Bárbara? Como é que tá? Tudo bem. Prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. O prazer é todo meu. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês, concedendo essa entrevista e à disposição da informação, da democracia e dessa disseminação de informação que a gente precisa de fato. Então é uma honra estar aqui. Obrigado, Bárbara. Deixa eu te perguntar, nós tivemos 3 reuniões, uma no dia 10, uma no dia 11 e essa do dia 14. Você participou presencialmente da primeira, do dia 10. Isso, exatamente. Não é porque você está aqui, a gente assistiu todas as reuniões, todos os discursos, eu vi o seu discurso, foi o mais combativo de todos, tinha um monte de homem lá, mas quem bateu na mesa foi você, e não é porque você está aqui que eu estou falando isso, eu assisti, e eu gostei muito do seu posicionamento, onde você falou, com todo o respeito, mas sou contra, contra, contra e contra. De todas as reuniões que você participou, o que é que você viu de fato? As lideranças políticas aqui da região, elas estão fechadas na briga contra o pedágio? Na verdade, eu sinto que essas lideranças precisariam estar muito mais reunidas do que estão hoje. Tá? A gente vê que o prefeito Carlos Alberto tem sido muito combativo nessa questão, tem abraçado mesmo a região nesse sentido. Não tem que se falar em plano B, inclusive, como eu coloquei desde a primeira audiência, até da conversa que tivemos aqui na reunião que o Carlos Alberto propôs para toda a região, né? E a gente tem que bater sim na não concessão dos pedágios. Porque enquanto a dor do outro, Carlos, não doer na gente, significa que a gente não se importa com o povo, sim. Né? E quando a gente fala de R$2 a R$3 multiplicados por dia para uma família, com 6 pessoas que precisa trabalhar em outra cidade todos os dias, a gente está falando do gasto de pelo menos um salário mínimo ao mês, né? E isso é um absurdo. É a verdadeira escolha de Sofia, entre escolher alimentar o filho, comprar o alimento, que está tão difícil, e custear o pedágio para poder continuar tendo um emprego em outro município. Sem dúvida nenhuma, até porque a região toda ela é interdependente, né? As pessoas às vezes não entendem, quem vê de fora, sim. Quem mora em Serra Negra muitas vezes estuda o filho em Amparo, ou mora em Amparo, trabalha em Serra Negra. Então a gente fica uma cidade dependendo da outra aqui. Exatamente, em todos os sentidos. A gente está focando inclusive na empregabilidade, no estudo, que realmente a gente tem essa interdependência municipal entre um município e outro, mas eu vou mais além. Eu vou no tratamento de saúde, onde a gente não tem grandes centros oncológicos, a gente não tem especialidades como hemodiálise espalhadas em todos os municípios. Então Serra Negra, por exemplo, assim como os outros municípios, precisa vir para Amparo para fazer hemodiálise. Todos os municípios do Circuito das Águas precisam ir para Barretos, para Campinas, para fazer um tratamento oncológico. Veio com tanta precisão, com tanta rapidez a discussão sobre o pedágio, que sim, eu bato na mesa para questionar. Cadê nosso hospital regional que a gente vem cobrando tanto? Cadê melhorias na Santa Casa Ana Sintra, que toda a região faz uso, que depende da Ana Sintra, que eu também não vejo grandes movimentos e empenho para conseguir resolver. Até mesmo, me corrija se eu estiver errado, o Conisca é um sistema de saúde, mas é um consórcio do Circuito das Águas. Isso. Fica em Lindóia, mas não atende só Lindóia, também atende todas as cidades da região. Exatamente, o Conisca é um consórcio de saúde que atende pelo menos 5 municípios, né? Justamente por conta desse sistema deficitário de atendimento de especialidades. Então o consórcio é para desafogar realmente as filas que o Estado, o próprio Estado, não consegue atender.
Sim, então o pedágio seria duplamente um tiro no pé. Ia atrapalhar tanto na questão econômica das famílias, mas, sobretudo, iria dificultar o acesso à saúde, que é um direito da população. Isso é importante, é seu direito. Ninguém está te dando nada de graça ou de mão beijada. Você paga para ter saúde pública. E quando alguém põe um empecilho para que você tenha acesso à saúde pública, estão tirando um direito seu. Isso é importante, fica claro para a população. Agora, você participando dessas reuniões, a gente comentou a questão das lideranças políticas, eu queria ser mais exato. Quando a gente fala em deputados estaduais, você sentiu por parte deles um abraço em vocês ou um distanciamento? Olha, ouso a dizer, especificamente da reunião de hoje, que a gente, quanto agente político, eu me senti um pouco frustrada, porque realmente eu acho que teria que ter um engajamento muito maior em relação a deputado estadual, que seja federal. Eu estou tomando a liberdade de encaminhar a moção de repúdio à concessão do pedágio para todos os deputados do meu partido e orientei também, aliás, sugeri aos colegas vereadores que façam o mesmo. Hoje a gente teve manifestação pró-pedágio, por incrível que pareça. Pró-pedágio? Em tese, né? Que a minha fala foi muito específica nesse sentido. Quando a gente constituiu o parlamento regional, a gente foi muito clara que a gente combateria, seria combativo mesmo em todos os interesses do circuito das águas, por mais que não beneficie 100% um município ou outro. A intenção é um trabalho em conjunto. Coletivo, né? Exato. Tem alguns municípios que vão ter 1 ou 2 pedágios, que não vai atingir diretamente aquela população local. O nosso município, vamos falar de Amparo ou Serra Negra, mas aqui em Amparo terão pelo menos 5 pedágios, que vai atingir diretamente a população do Circuito das Águas. Serão no mínimo 10 pedágios que diretamente vai em encontro da nossa população. E mais de 37 pedágios. Quando a gente fala da economia local, a gente tem indústrias em Amparo. Mas se eu for falar da malha viária de Serra Negra, é muito complexa, não é uma economia industrial que temos ali. Nem Lindóia, nem Águas de Lindóia. Região toda, né? Prestação de serviço, é turismo rural. Exato. Então a nossa economia gira em torno do turismo. Então a gente estava trabalhando um turismo regionalizado, através do diagnóstico turístico. Então quando o turista vem para cá, ele não fica só em Serra Negra. Ele vai para Amparo, ele vai para Monte Alegre, ele vai para Serra, para Águas de Lindóia. Com todas essas praças de pedágio, com todos esses pedágios, isso fica inviável. Ainda que eu estou falando do turismo, do turista que vem de forma sazonal para cá. Agora pensa no nosso munícipe, que além de ser o dia a dia, às vezes vem para Amparo para ter um programa diferente, ou vai para Campinas para ter um programa diferente. A nossa população está sendo cerceada, inclusive, do lazer, com essas praças de pedágio. Sim. Então, a gente precisa de mais vontade política e engajamento político se a gente realmente não quer o pedágio aqui. Agora, quando você fala em engajamento, Bárbara, eu queria te perguntar, na sua visão, qual que é o papel da sociedade agora? Porque às vezes a gente tem o comodismo de achar que uma vez que eu votei em você, você tem que fazer tudo por mim. Não é assim. A população tem que participar desse processo, acho que agora mais do que nunca, né? Exato. A gente teve informações aí de que o prefeito Carlos Alberto está encabeçando a possibilidade de fazer um projeto de lei de iniciativa popular, coletando assinaturas. E sem dúvida, eu acho que se for esse o caminho, todo mundo tem que participar. Você, nesse momento, como presidente do parlamento, quando você fala por mais de 120 vereadores de toda a região, a gente pode esperar um trabalho nesse sentido de que todo mundo vai fazer um trabalho de formiguinha, todo mundo ajudar para que a gente consiga coletar essas assinaturas? Olha, a intenção e expectativa, quando eu falo dos municípios que compõem o parlamento, a minha expectativa é que de fato tenha esse engajamento. Mas nesse momento não cabe só o engajamento político. A gente sabe que para mudanças há necessidade de vontade política, mas a gente precisa da manifestação popular. Um dos meus questionamentos hoje na audiência pública da Artesp foi interrogando o Estado por que essas audiências não foram realizadas aqui no Circuito das Águas, uma vez que o Circuito das Águas é o mais prejudicado. E, sobretudo, num horário que seja acessível ao povo. 10 horas da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde, o povo trabalha. É fazer para ninguém ir. É fazer para não ir. Então, com todo o respeito, essas reuniões, quando a gente fala em audiência pública,
tem que ter a presença do público, e para isso a gente precisa tornar acessível ao público. Sim. Então a minha solicitação hoje na Artesp foi nesse sentido, que tivesse uma audiência pública que fosse na nossa casa, que é a mais prejudicada, num horário acessível para o povo. A gente sabe que talvez não haja essa vontade de marcar essa reunião. Então, através desse movimento, seja do prefeito Carlos Alberto, que está fazendo esse projeto, que é de manifestação popular, enfim, e outras assinaturas abaixo-assinadas, o povo precisa se mobilizar nesse sentido. Porque o que vai contar são as assinaturas lá, que essa vai ser, de fato, a manifestação popular e a audiência pública que a gente precisa. Porque a audiência mesmo foi esvaziada, tiveram alguns agentes políticos contra e favorável, mas é o que eu estou dizendo, quanto mais contra a gente tiver a essa concessão, talvez mais sucesso tenhamos aí na questão da concessão dos pedágios. E de hoje, agora em diante, o que a gente pode esperar em termos de próximos passos? Haverão novas reuniões, nova rodada de discussão com a população ou só com o governo? Como que está no geral hoje, de agora em diante? Me preocupa um pouco porque a representante do Estado deixou claro que esse diálogo não acabou, que eles estão abertos ao diálogo. Mas me preocupa um pouco quando o diálogo é um pouco restritivo, que não tem abertura ao povo, porque quem faz a diferença mesmo é a casa cheia. Sim. Então, por parte do Estado, eu acredito que a gente precisa encaminhar essas solicitações, essas manifestações, essas reivindicações do povo e das autoridades. Por parte das autoridades, eu acredito que tenha que haver uma mobilização muito maior para que reúna o povo. Eu tenho conversado bastante com o presidente da Câmara de Serra para que a gente abra um espaço de escuta mesmo da população, para que a gente capte todas as reivindicações, formalizando um documento do povo para encaminhar para o Estado. E a outra é a questão das assinaturas do projeto que o prefeito Carlos Alberto também fez, que a gente precisa disseminar. Sim, sem dúvida precisa ter um núcleo que forneça essa ideia que foi fornecida. E agora a gente se organizar para correr atrás disso. No dia 18, a gente vai ter a reunião do Parlamento Regional, às 9h30 da manhã. Essa reunião onde é o Parlamento? Aqui na Câmara de Amparo. De Amparo mesmo. Isso, nós vamos fazer aqui, reunindo todos os municípios que compõem o Parlamento, para fazer, como pauta principal mesmo, essa discussão da concessão dos pedágios também. Maravilha. Essa é opinião minha, me corrige se eu estiver errado. A sensação que eu tive, quando você falou de fazerem as reuniões por fazer, para ninguém vir, a sensação que eu tive é que o governo veio, se reuniu com o Carlos Alberto, soltou uma granada sem pino no colo dele e falou: você tem até o dia 14 para desarmar a granada. E correu. Mas a população do geral não teve acesso a esse tipo de informação com tempo hábil para se reunir, não teve um chamamento para a população, falar: o projeto é esse, o que vocês acham, com tempo para fazer uma reunião em cada cidade. Foi uma coisa muito assim, fez que fez, mas passou batido. Na verdade, me chamou bastante atenção nessas audiências que alguns prefeitos, inclusive, nem recebeu essa visita com o Estado. E a justificativa do corpo técnico do Estado foi que eles não conseguiram chegar em todas as prefeituras e que eles estavam fazendo as visitas ainda, né? E o que eu senti também de todos os grupos que eu tenho participado referente às discussões do pedágio é que o povo não teve contato com o projeto. Sim. Então, nem mesmo o povo sabe o que está acontecendo. Sabe porque um está falando aqui que são 37 pontos, o outro está falando que são 5 pontos só em Amparo, mas o projeto em si, o teor, o prazo da concessão, quando será assinado, o povo está sabendo de forma picada mesmo, Sim. né? Mas justamente porque audiências públicas não têm sido feitas para o povo. Você tocou um ponto, para mim é muito importante, a questão do prazo, né? Eu participei, você estava lá também, quando o Carlos Alberto fez a apresentação, dos slides que ele mostrou, falavam do tempo da discussão, depois tinha o tempo do projeto, a análise do projeto, aí depois a licitação e depois o contrato. E a gente sabe que o problema é a partir do momento que assina o contrato. Assinou o contrato, aí tem aquele blá blá blá, que tem que respeitar o contrato, que a segurança jurídica, e aí a Inês é morta, não tem mais o que fazer. Até a assinatura do contrato, a gente ainda tem algum tempo hábil para continuar essa briga? Então, é o que o Estado fala de que eles estão abertos ainda para conversa, né? Então, segundo a Raquel, que é a responsável técnica aí pela questão da concessão, que está à frente à secretaria e respondendo todas as questões do pedágio, ela colocou que todos esses estudos é da equipe técnica, que após as audiências será encaminhado para o governador, para ele dar o aval, não dá, por isso que eles estão ainda abertos
a esse diálogo. Mas é muito complicada essa questão, né, Carlos? Até porque hoje, por exemplo, eu ouvi discussões lá pleiteando algumas melhorias de estradas. Com a concessão do pedágio, então a gente quer melhoria em tal rodovia, quer que resolva tal coisa aqui. Só que é o seguinte, gente, faz 30 anos também que a gente briga por essas melhorias, que seria de competência do Estado realizar. Agora, só com a concessão dos pedágios é que a gente vai ter? Será que a gente vai ter? E assim, é uma dívida que a gente está colocando no bolso da população por 30 anos. Sim. Não é um tubo de ensaio, como eu falei na reunião hoje, que vai fazer um teste por 15 dias. É um boleto que a gente está colocando no bolso do povo por 30 anos, pelo menos. Exatamente. Né? Para renovação posterior, inclusive. Que é o caso agora, né? Que é o caso. Todo esse blá 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 aí, por causa que vai vencer a concessão da rodovia de Campinas-Mogi. Exatamente. Exatamente. Olha, pessoal, de tudo que a gente conversou aqui com a Bárbara, eu acho que fica claro para todo mundo, e eu agradeço mais uma vez você, Bárbara, é mostrar para vocês que o prazo é curto, mas ainda existe um fiozinho de esperança, ainda existe um prazo e ainda existe um caminho para a gente brigar. Agora, não basta eu jogar no colo dela, não basta eu jogar no colo do Carlos Alberto, não basta eu jogar no colo de qualquer liderança política, porque eles sozinhos não vão fazer milagre nenhum. Se existe um fio de esperança, esse um fio de esperança está na nossa mão. Nós, como sociedade, nós temos que nos unir. Agora é a hora. Ela acabou de falar, a concessão é algo de 30 anos. Tem gente que não tem casa própria, porque quando compra uma casa própria, financia na Caixa há 30 anos pagando a própria casa, a pessoa não tem casa própria ainda. Como é que você não tem a casa própria? Você não conseguiu pagar 30 anos a sua própria casa, você vai pagar pedágio? Gente, vamos brigar junto. A Bárbara está aqui, eu queria falar para você, Bárbara, vai ter a reunião do parlamento, a gente tem o maior prazer de acompanhar, mostrar para a sociedade o que vai ser feito nesse trabalho do parlamento, e qualquer novidade que você tiver e quiser dividir, trazer para a sociedade, a TV Amparo está aberta aqui para receber você, para falar para a sociedade tudo que vocês acharem que é pertinente e for bom para a sociedade. Carlos, eu aproveito e agradeço, né, essa disponibilidade e esse espaço que vocês têm fornecido realmente, que é esse espaço de escuta e de informação séria para a população. Aproveito e me colocar aqui à disposição da população, seja de Amparo, Águas de Lindóia, Circuito, Pedreira, porque a gente está falando realmente de um parlamento regional e a gente precisa unir forças nesse momento. Fica aqui o meu convite para no dia 18, que é terça-feira já, tá com a gente lá na Câmara de Amparo às 9h30 da manhã. É um horário ruim, de fato, gente, mas a gente pode estar articulando nessa reunião um horário que seja mais acessível para o povo, para a gente também poder discutir e levar as reivindicações para o Estado. Então, contem comigo nesse sentido. Muito obrigado mais uma vez, Bárbara. Eu que agradeço. Eu vou pedir para você aguardar aqui, eu vou chamar uma matéria com o Paulo e aí a gente vai finalizar a nossa participação. Pessoal, Paulo vai trazer para vocês aqui uma matéria mostrando como que foram algumas dessas audiências, a de Campinas, a de Mogi e principalmente a da Artesp, onde alguns nomes da nossa política regional fizeram um papelão que eu vou falar no próximo bloco, mas eu quero que vocês vejam com os olhos de vocês, tá? E falar para vocês aí, ó, vocês estão participando das audiências, vocês vereadores, vocês deputados. Eu sou pior que mulher traída, eu não esqueço. Eu tô vendo tudo que tá fazendo. Tem gente que tá escondida atrás do poste de luz e acha que ninguém tá vendo. Eu tô vendo gente se escondendo, quietinha, não querendo participar. Eu tô vendo. E eu vou mostrar. Então, Paulo, por favor, mostra pra gente como é que foi essas reuniões aí todas a respeito da concessão dos pedágios. Por favor, Paulo. Na manhã da última sexta-feira, na Artesp, em São Paulo, aconteceu mais uma reunião do movimento que já ganhou forças nas redes sociais, chamado Pedágio Aqui Não. O governo pretende instalar 37 praças de pedágio na região do Circuito das Águas e alguns representantes do povo são contra essa medida. O prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins, se posicionou contra essa iniciativa do governo. É o meu repúdio absoluto a instalação dessas praças de pedágio em toda a nossa região. E enfatizo aqui que o movimento Pedágio Aqui Não vai providenciar uma lei
de um projeto de lei de iniciativa popular, onde nós vamos capitalizar 180 mil assinaturas, que é 0,5% do eleitorado do Estado de São Paulo, para que a gente possa apresentar esse projeto, que não tem autoria minha, tem autoria de 180 mil signatários, um projeto de lei de iniciativa popular, para que não tenha pedágio numa distância mínima de 60 quilômetros, no que já existe, não tenha pedágio, no segundo artigo, não tenha pedágio a 40 quilômetros de instâncias, que são 72 instâncias do Estado de São Paulo, e se houver, respeitando o artigo 1º e o 2º, houver um pedágio entre cidades a menos de 40 quilômetros, essas duas cidades não pagam o pedágio para ir na outra cidade. Que o governador nos ouça, que ele nos ouça. Ele conhece a região, ele já esteve lá na região, e realmente a região é muito dependente de uma cidade da outra. Então esse modelo vai castigar muito financeiramente o trânsito local e regional. O turista que vem de outras cidades vai se assustar muito com isso. Hoje nós somos conhecidos como a rota do vinho, a rota do queijo, a rota da cachaça, a rota dos carros antigos. Não podemos ser conhecidos como a rota do pedágio, hipótese alguma. E é sobre isso que nós estamos brigando, lutando, reivindicando de uma maneira muito respeitosa, para que sejamos ouvidos e não seja colocado isso de goela abaixo. É dessa forma que nós esperamos que o governo nos trate com muito respeito, ouvindo a reivindicação da nossa região. O deputado Munhoz de Barros, por outro lado, foi contra a fala do prefeito de Amparo e ainda pediu para que ele parasse com a ideia do projeto de lei de iniciativa popular. Hein, Maurício? Que drama que é! E você lá na tua região também tem situações dramáticas. Agora, minha gente, eu tô tranquilo. Por isso eu faria até um apelo, ao contrário do que o Carlos Alberto fez. Vou pedir o contrário do que ele pediu. E vou pedir para você, Carlos Alberto, não faça nada por enquanto. Não ponha fogo na lenha. Vamos dar um tempo ao tempo. Vamos conversar. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos resolver esse problema com conversa, com diálogo. O vereador Tarcísio está dando exemplos disso. O vereador de Amparo, Flávio Augusto, também discursou na Artesp. Conversando com você pessoalmente, obrigado. O senhor falou de diálogo, deputado, e eu acho que é muito importante, mas eu acho que se a Artesp, se o governo do estado fizesse diálogo, eles teriam primeiro consultado uma audiência pública na cidade de Amparo, e não Campinas, que foge muito do que a gente está vivendo. Mas com uma audiência pública em Campinas, que é uma região que não vai ser afetada, prejudica muito a nossa população. A região do Circuito das Águas tem 270 mil habitantes que serão impactados, sem contar empresas como Fernandes, empresas como IP, JBS e por aí vai. Motoristas por aplicativos. Então vai impactar muito a nossa região. A gente é totalmente contra o pedágio. Então a gente vai lutar por todos os amparenses e por todos os moradores do Circuito das Águas. Já o prefeito de Bragança Paulista, Edmir Chedi, é a favor da colocação das praças de pedágio, já que, segundo ele, o pedágio não vai afetar seus munícipes. Olá pessoal, tudo bem? Estávamos conversando, trocando ideias sobre as estradas da região. Os governos todos prometeram para a gente, nunca fizeram a duplicação que prometeram, nem a Bragança Itatiba, nem a Socorro Bragança. Eu trabalhei muito. Agora o atual governo vai fazer uma licitação para uma empresa administrar as estradas, como é a Bandeirantes, a Anhanguera, as grandes rodovias. E na nossa região também vai ter pedágio. No caso da região em que eu sou prefeito, na minha área não vai ter nenhum pedágio dentro da cidade, como alguns têm dito, né? Não vai haver pedágio dentro da cidade. Quem é da cidade não vai pagar pedágio para andar dentro da cidade. Isso é um problema que talvez outros prefeitos tenham. O nosso, eu já resolvi, eu já acertei com o secretário para que, caso o governo pedagie as estradas, na divisa da cidade. Ninguém vai pagar pedágio para ir da cidade até a divisa. Vai pagar se ultrapassar a divisa. Um grande abraço para vocês. O vereador de Monte Alegre do Sul, João Basílio, também se posicionou contra os pedágios na nossa região.
dos prefeitos aqui de Águas de Lindóia, prefeito Carlos Alberto, do Cacique que esteve aqui presente também, aos ex-prefeitos aqui e aos demais vereadores de toda a nossa região. Raquel, novamente aqui. Só que, igual eu falo, gente, está sendo dificultoso essa parte para a nossa região, pensando no turismo da nossa região. Igual, a gente recebe anualmente no circuito das águas paulistas, só no circuito, quase 10 milhões de pessoas. Imagina só como vai ficar comprometedor para cada empresário, para cada situação que já é difícil, gente. O desenvolvimento está sendo cada vez mais fortalecido pela nossa região, mas a gente vai ser penalizado por conta disso. Igual o Carlos Alberto falou aqui, estarei junto com você, Monte Alegre do Sul estará junto. Teremos o que for necessário, mutirão na Câmara Municipal, sim, de Monte Alegre do Sul, se for depender da minha parte, eu acho que dos demais também, para a coleta de assinatura e tudo mais, gente, porque a gente não pode deixar o nosso município ser fechado com isso, que Monte Alegre é uma cidade interdependente, que depende de Serra Negra, Amparo, as demais cidades. Não temos universidade lá, então a gente tem que ir para as cidades vizinhas e fica bem complicada essa situação. E também o que eu levantei anteriormente, Raquel, é a parte da nossa estrada vicinal que liga Monte Alegre do Sul a Serra Negra, a vicinal Prefeito Cláudio Tedeschi, que lá já acontecem diversos acidentes e com isso sendo uma rota de escape tanto para caminhões como para carros, iria aumentar muito o fluxo de uma cidade de apenas 8 mil habitantes. Então, se você puder colocar aí também, e também nossa parte da ciclovia, que não temos ciclovia assim na nossa rodovia, e todo o pessoal passa pelo acostamento, e nosso acostamento está totalmente precário, levando a diversos acidentes também. Mas deixar aqui, depois protocolar com você a questão da moção de repúdio que eu fui autor na Câmara Municipal de Monte Alegre, protocolar aqui na Artesp também e deixar o gesto de repúdio contra essa situação. E o que precisar, Carlos Alberto, conte comigo, estaremos juntos, o pessoal do Parlamento está também, a Bárbara nos acompanhando aqui de forma online, e o que precisar, estamos à disposição. Grande abraço, pessoal. Agora, gente, nós vamos seguir aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês, lógico, o assunto que mais está em alta essa semana, que tomou a internet aqui na nossa região, não poderia ser diferente, a questão do pedágio. Depois de tudo que nós já vimos aqui, de algumas situações constrangedoras de políticos conhecidos, quase que defendendo o pedágio, nós vamos trazer aqui nos nossos estúdios agora uma pessoa que vem da sociedade, uma pessoa que vem de quem de fato vai sofrer com a implementação dos pedágios e que não fala só como pessoa, uma pessoa que, além de cidadão, também milita, trabalha na área dos transportes. Então nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Paulinho Cunha. Paulinho, por favor, pode entrar aqui. Você tá bom, meu amigo? Cacá, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Paulo, conta pra gente, o que trouxe você aqui? Primeiro, fala pra eles com que você trabalha, da onde, qual a sua empresa, por que você achou importante dar esse depoimento? Olha, tem muita gente que me conhece e não sabe que eu trabalho no ramo de transporte, né, rodoviário de cargas. A gente é de uma empresa pequena e presta serviço para a Química Amparo, aqui para o Sabão IP e também para o Leite Chefa. E quando surgiu essa história do pedágio, a gente já ficou um pouco cabreiro, porque além do volume de carga ter caído, que essa é uma realidade hoje, diminuiu muito, né, o consumo, já está tendo um impacto. E com essas 37 novas praças, possíveis novas praças, né, pode agravar ainda mais. Por quê? Para uma empresa grande, é lógico, nenhuma empresa quer um pedágio em torno ali da sua fábrica, né? Só que ela consegue absorver e repassa para você, o consumidor final, esse valor, né? Para eles, vou dar um exemplo aqui, talvez uma viagem de um caminhão fique mais caro no final para eles R$100. Esses R$100 ele vai absorver e se distribui toda a carga. Não vai sentir no final. Para você no final lá vai chegar, um exemplo, 4 centavos mais caro na gôndola. Você vai absorver isso aí. Para a gente já é diferente. Se eu pego uma viagem daqui, por exemplo, para Salto, numa transferência
entre plantas da Química Amparo, eles me pagam um determinado X. Desse valor aí, no frete de ida, quando eu vou com a carga, eles me dão o vale pedágio. R$ 209, R$ 196, dependendo da rota. Só que eu tenho que voltar. Quando eu volto, eu já tenho que pagar esses 196, ou um pouquinho menos, porque eu tenho a opção de levantar um eixo. E aí eu vou ter mais esse custo das outras praças que aumentarem na entrada da cidade. Entendeu? Isso para mim, no final, já vai impactar no meu lucro líquido, que é pequeno pra caramba, é muito baixo. Para você ter uma ideia, a margem nossa aí é 300, 400 reais por viagem. É pouco. Nossa, ninguém imagina um negócio desse, entendeu? Então tem que ter muito volume de carga para no final eu ter um lucro e cobrir as despesas. Geralmente, numa viagem dessa, eu tenho uma avaria, meu frete já acabou. Foi o lucro, não tem entendeu? lucro. Agora imagine tendo um pedágio. Né? Aí você pega esse pessoal que faz entrega Shopee, Mercado Livre, Sim. que tem aí 200, 300 entregas dentro da Fiorino para fazer. É o dia inteiro na correria aí de uma cidade na outra, mesmo sendo cidades próximas, mas você sai de Amparo, vai Jaguariúna, Mojimirim, Itapira, Roda quer dizer, tudo, roda tudo. Quanto vai? Só um detalhe para alertar a população, que a maioria de nós, quando viaja de carro, no máximo viaja de moto. Exatamente. Aí a gente xinga para pagar 3, 4, 5 reais um pedágio. Você falou um caminhão, você tem a opção de levantar um eixo ou não. Mas são 6 eixos. Quantos eixos? 6 eixos. Aí você paga por eixo. Por eixo. Então nós estamos falando de um pedágio aí de R$ 3,50 aqui para um carro, mas se é um caminhão... É vezes 4, vezes 5, vai vezes 6. Vai dar mais de 15, 16, 18 reais o pedágio. Por praça de pedágio. Depois mais para voltar. Depois para voltar. Quer dizer, Aí, mas você pega um carro desse, que eu dou exemplo para você, de uma Fiorino, que provavelmente vai passar em todas as cidades, porque ele ou carrega geralmente em CD em Mojimirim, Cajamar, São Paulo, e vem fazendo. Sim. Vai descarregando. Vai, com certeza, vai pegar a maioria... O cara não vai pegar um pedágio só, ele vai pegar 2, 3, 4 5. Para ele vai impactar ainda mais. Você entendeu? Meu Deus. Quer dizer, uma despesa que ele não tinha, ele vai passar a ter ali 20, 30, 40 reais a mais no dia. Às vezes até mais, porque ele vai ter que voltar para carregar e vai pagar de novo na volta. Eles não têm o vale pedágio. Para quem nunca rodou, quem nunca foi do trecho, o que ele está falando aqui é muito mais importante do que vocês imaginam, porque eu vou dar só um exemplo. Para quem é do trecho vai entender o que eu estou falando. Do nada, da noite pro dia, você tem que absorver 30, 40 reais. Isso. Você não imagina o que eu vou falar aqui. Põe-se no meu lugar. Sabe da onde vai tirar esses 30, 40 reais na hora que da noite pro dia começar a cobrar? Se eu tô falando mentira, me corrige. Sabe da onde o cara vai tirar? Do almoço dele. Exatamente. Ou eu tô falando bobagem? Não, ele vai deixar de fazer alguma coisa, uma manutenção preventiva no carro. O cara não come, às vezes, não vai aqueles comer. 40 reais que ele ia gastar num posto para comer, ele não vai comer para poder pagar o pedágio. O cara tem que trabalhar sem almoçar. E você acredita? Tem gente defendendo o pedágio. Não tem como defender isso, porque isso aí vai acabar onerando todo mundo. Cacá, quantas pessoas não tem de Jaguariúna, Campinas... Serra Negra, Morungaba, Monte Alegre, não sei se ali vai entrar alguma coisa, mas que saem de suas cidades para vir trabalhar aqui em Amparo. Lógico. Você entendeu? O pessoal que vem de carro, moto, essas coisas, então vai impactar todo mundo. E assim, quem trabalha com transporte, a empresa grande ela consegue repassar no primeiro momento ali para o consumidor final, mas a gente vai ter que absorver até conseguir sentar com a empresa para conversar, para a gente melhorar um pouquinho. E leva um tempo isso. Quer dizer, então a gente já não está em condições favoráveis, né? Tá difícil a situação do país. Desgraça pouco é bobagem? Desgraça pouco é bobagem. Agora você pega, que nem a gente estava comentando aqui, desse pessoal que faz pequenas entregas. A situação deles ainda vai ficar um pouco mais pior, sabe por quê? Porque vai aumentar o volume de etanol na gasolina. Eu vi isso hoje. Aí o que acontece? Geralmente, quando você viaja, você põe gasolina no carro porque faz uma média maior. Mais. Agora já vai diminuir também a quilometragem feita por litro. Quer dizer, vai ficar ainda maior a despesa dele. Pelo amor de Deus. Então, tudo isso acaba impactando em quem? No consumidor final. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que está no meio das transportadoras,
Não sei se você já está a par, você está vendo, está tendo uma mobilização muito grande aqui na cidade, tanto de lideranças políticas, parte do prefeito, de vereadores, até de outras cidades. A gente recebeu há pouco aqui a vereadora Bárbara Magaldi, de Serra Negra. Sim. E a gente falando da questão da mobilização, né? Das pessoas trabalharem juntas em torno de coletar assinatura para poder viabilizar essa questão desse projeto de lei de iniciativa popular para mudar a legislação e que nos proteja de determinadas situações de pedágio. Vocês aí dentro do meio dos transportes, existe já alguma conversa de grupo, de pessoal falando, não, vamos fazer um trabalho, vamos coletar assinatura? A princípio é só assinatura, tá joia? É só assinatura. Porque é o primeiro passo a se dar, né? Se caso não funcionar a assinatura, aí você vai tentar recorrer a alguma autoridade, procurar alguma forma diferente para que isso não aconteça. Porque tem pessoas que eu tenho conversado a respeito do pedágio, aí já entra um pouco na esfera política. Tá. Aí eles vêm assim, pô, você é de direita, você votou no Tarcísio, tá aí. Eu falei, peraí. Mas você é a favor quando sai do Estado para virar privatização? Eu falei, eu sou a favor. Tem coisas que não funciona na esfera estadual. Até brinquei, falei, pô, se o seu filho não está na escola particular, que eu ensino hoje, estadual tá ruim. Então você sempre vai procurar o melhor. Eu falei, eu sou a favor, mas assim, desde que a gente não pague mais o IPVA, você entendeu? Dependendo do carro, aí um carro popular, hoje tá 80, 90 mil, aí você vai fazer vezes 3, 4%. Dá quanto aí? 3, 4 mil reais o IPVA de um carro. Eu não gasto 4 mil reais no mês de pedágio, certo? Né? Então, se for esse pedaginho assim, que eu vou ter uma despesa a mais de 100 reais no mês, tudo bem. Eu não tô mais pagando IPVA do meu carro. Mas aí o Estado quer o IPVA e quer que você ainda pague o pedágio. E outra, se eu não me engano, eles falam em investimento, em obras, isso, não sei quantos bilhões. Mas se eu não me engano, antes da concessão assumir as praças, o governo entrega a estrada pronta para eles. Eles assumem com toda a infraestrutura. Se eu não me engano, pelo menos era assim antes. Não sei se mudou alguma coisa. Quer dizer, a gente ainda vai pagar essa reforma, porque sai do nosso bolso, do nosso dinheiro, dos impostos que a gente paga. Como diria o Datena, é só no nosso, cara, é só no nosso. Cara, então assim, é uma situação difícil, vai impactar muita gente. As empresas pequenas vão ser as que mais vão sentir, Cacá. Tá joia? O pequeno comércio, que tem funcionário de fora, o próprio turismo, porque se você colocar muita praça de pedágio, acaba afastando as pessoas. Sim. Aquela pessoa que gostava de sair daqui de Amparo para ir em Serra Negra lá tomar um sorvete, já não vai mais. Você entendeu? Falar, eu não vou ter que pagar pedágio na volta, isso, aquilo, então acaba ficando inviável. Paulinho, você que é um cara que gosta de ser enganado, você que gosta de mentira, Sim. Você acredita que eles querem pôr a praça de pedágio aqui para baratear o pedágio que vai de Mogi para Campinas? Eu ouvi isso aí hoje, naquele vídeo do YouTube, no qual o prefeito Carlos Alberto compartilhou, entrei para ver um pouco a live e peguei justamente esse ponto onde a mocinha estava dando explicação que algumas praças aqui na região iria ter um valor menor. Só que é o seguinte, Cacá, você entendeu? Quando eu vou para Campinas eu pago, porque eu tô indo para lá agora, eu não posso absorver o custo de quem passa lá e vai reduzir para eles. Exatamente. Esse pedágio já está lá. Aliás, é muito caro também. Sim, sem dúvida. Não tem, eu acho assim, depois que instalarem, não tem mais como voltar. Tem que ser até a instalação, tem que brigar agora, não é? Isso, depois que instalou, não esquece. Já era. É isso mesmo. Paulinho, eu agradeço, viu? Demais você, meu irmão. Espero que obrigado pela participação. pouco, espero que o pessoal em casa aí tenha entendido, né, o que vai acabar impactando, porque vai na vida de todo mundo, cara. Até daquele pequeno produtor rural que tem seu sítio, que tem lá suas hortaliças, suas verduras, suas frutas e sai vender às vezes em porta em porta. Você mesmo é um deles, né? Para quem não sabe, ele também é produtor rural, vai acabar saindo entregar suas encomendas e ainda vai ter que absorver esse pedágio. Vai ficar mais caro, hein, gente? O shimeji do cogumelo rei vai ficar mais caro, viu? Prepara, Cacá. Obrigado, Paulinho. Obrigado, viu? Valeu.
Pode sair por aqui, Paulinho, obrigado. Gente, vou seguir aqui agora. Eu vou chamar uma outra matéria muito legal. Legal assim, para quem gosta de bagunça, para quem gosta de ver a Xiribox estralar. Em Bragança Paulista, saiu um quebra-pau por causa de IPTU. E ó, inclusive quero aproveitar aqui, deixa eu fazer um chamado, sério, agora sem brincadeira. O vereador Diogo Canina, por favor, eu já chamei você 2 vezes para participar aqui do programa. Infelizmente, 2 vezes que eu te chamei, você estava se recuperando de dengue. Tô tentando falar com vocês, gostaria muito de receber você aqui no programa ou receber pra gente fazer uma matéria. Eu recebo muitos dos seus eleitores, mandam vários vídeos pra mim no direct do Instagram, e eu já vi vários vídeos seus falando a questão do IPTU. Eu não sou vereador, não sou prefeito, não sou de partido A, de partido B, não sou amigo seu nem do Carlos Alberto, nunca tomei um café com nenhum dos dois, então eu não tenho nenhum compromisso com fala bem daqui ou fala mal de lá. Não, não é isso, eu quero entender. Porque esse assunto do IPTU é um assunto que interessa para todo mundo. Eu quero entender o que está acontecendo e eu queria muito que você viesse aqui no nosso programa falar para a nossa audiência. Por favor, tá? Espero que para a semana que vem a gente consiga conversar. Se não for para você vir aqui, eu vou até você. Eu gostaria muito de gravar com você para a gente entender a questão do IPTU, para que não ocorra o que aconteceu em Bragança Paulista. Paulo, conta pra gente o que aconteceu aí, meu amigo. Carlos, pois é, notícia que chegou essa semana direto de Bragança Paulista, a população foi na Câmara Municipal brigar contra o quê? Contra o aumento abusivo do IPTU. Uma confusão na Câmara de Bragança Paulista marcou a sessão da última terça-feira, quando a discussão sobre o reajuste no cálculo do IPTU gerou protestos de moradores. Vagabundo! O motivo da revolta foi a rejeição do pedido de tramitação urgente de um projeto de lei que visa revogar um capítulo da planta genérica de valores, base usada para calcular o valor venal dos imóveis e, consequentemente, o valor do imposto. Durante a sessão, a segurança foi comprometida, levando o presidente da Câmara, Tião do Fórum, a suspender os trabalhos. A Polícia Militar foi acionada para conter o protesto e a proposta agora seguirá o rito comum de tramitação. A próxima sessão é na próxima terça-feira, dia 18. Carlos, tá aí, população revoltada e a gente agora espera uma declaração da Câmara Municipal de Bragança Paulista. A gente entrou em contato essa semana, mas não tivemos retorno, mas estamos aqui prontos para ouvir também os vereadores bragantinos. A população espera e a gente também espera uma resposta. Carlos, é com você. Vocês viram aí? Vocês viram aí? Gente, olha, eu falo para todo mundo. Hoje aqui, quando eu falei de mandar e-mail para os deputados, eu falei, não é para xingar. Xingou, parou.
apelou, perdeu razão. Não gosta da agressão. Mas o povo não aguenta mais. O povo não... No momento em que a economia do país está em frangalho, o poder de compra das pessoas, pessoal, derreteu. Você tinha 100 reais, o que você comprava com 100 reais, você não compra metade. O dinheiro não vale nada. As pessoas estão fazendo malabarismo em casa para conseguir fechar a conta. Certo? É a gasolina que sobe, é o IPVA, é a matrícula da escola, é o material escolar, é o uniforme, é tudo, é um monte de conta para pagar. Aí a gente vem o IPTU, é uma coisa que ninguém gosta de pagar. Ah, mas tem que pagar. É uma taxa para você fazer uma zeladoria da cidade, para você manter a rua que você mora, para ter iluminação pública, blá blá blá. Beleza. Agora, tudo, vocês viram no cartaz que a população balançava ali. Não estava escrito, sou contra pagar IPTU. Não, a população não falou que não quer pagar IPTU. A população é contra o IPTU abusivo. As pessoas têm boa vontade. Vamos esforçar aqui para usar um português bonito. As pessoas têm boa vontade, mas as pessoas não gostam de serem tratadas feito palhaças. Então aqui nós estamos prestes a ter uma situação que, segundo o vereador Diogo Canina, vai ser uma situação de aumento de IPTU, que as pessoas possam vir a reclamar. Se reclamar, já tem o meu apoio, reclama com razão. Ninguém quer aumento de IPTU. Então aqui, repito, convido mais uma vez, gostaria muito de te receber, Diogo, para a gente conversar e entender, tá? Explicar o que vai aumentar, quanto vai aumentar, por que vai aumentar, se vai ou não vai aumentar. Num dos vídeos seus que eu vi, você cita uma coisa que é importante até as pessoas entenderem, né? Que o orçamento da cidade já foi feito contando com esse aumento de arrecadação. Então, por mais que se faça hoje, você não tem como mudar isso, não é verdade? Porque já está contando lá no orçamento da prefeitura. Então são coisas que assim, eu não sou vereador, eu não sou político, não sou militante do direito, não conheço da lei, das palavras, não sou, minha pegada é outra. Meu negócio é falar com as pessoas. Então, do mesmo jeito que eu não entendo muita coisa que vocês comentam, que vocês contam, que vocês falam na tribuna, eu sei que as pessoas que assistem a nossa audiência também não entendem. Então a gente gostaria muito de ter essa conversa, esse diálogo, assim como queria aproveitar aqui também, tentamos já contato com a ex-vereadora Silvinha Forato. Carlos, eu gostaria muito de ter contato com você, Silvinha, num dos vídeos que os seus eleitores mandam pra gente. Não é brincadeira, a gente recebe muito vídeo de vocês. Num dos vídeos que me mandaram, eu vi você citando a questão da coleta de assinatura para tentar judicializar a questão dos pedágios via Ministério Público. De novo, não sou operador do direito, não entendo disso. Assim como muita gente não entende. Então gostaria de poder ter essa conversa com você, seja receber você aqui no estúdio, seja fazer uma entrevista com você, para você explicar, né? Porque por mais que o Barros Munhoz falou que a gente tem que resolver o pedágio no diálogo, vamos no diálogo, mas o seguro morre de velho. Vamos conversar, vamos ter diálogo. Junto com o diálogo, vamos ter nessa manga aqui a assinatura para o projeto de lei. E na outra manga, a gente tem assinatura para ir para o Ministério Público. Então a gente vamos se precaver de tudo quanto é lado. Porque se alguém der para trás, a gente vai continuar essa briga. Tá certo? Então, gostaria muito de ter esse contato com vocês, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Você segue acompanhando a TV Amparo nesse fim de domingo com um filmaço no Cine Amparo Especial, tá certo? Eu vou ficando por aqui, meu boa noite, até domingo que vem.